E aí, galera, estamos aqui de volta para mais um episódio do Ciência para a Saúde, episódio 9. E hoje nós vamos falar com quem? Com o Bernardo. Hoje nós vamos olhar para a carreira desse cara, nós vamos falar sobre a vida desse cara. Está sempre focado, né, no que o Otávio fez. Hoje não, hoje nós vamos fazer o inverso. Hoje eu vou ser o entrevistador. Eu só queria saber se a gente pode fazer uma montagem e botar ele passando shampoo na mão do episódio anterior. Eu vou passar o sabonete facial. A gente está com os patrocinadores, você vai falar os patrocinadores? Vamos falar de novo. Nós estamos sendo patrocinados pela Ibá Cosméticos, né? Alta categoria, extratos de babatimão, desenvolvimento misturando conhecimento natural e agora super tecnologia envolvida no cosmético. Legal. Shampoo? Shampoo, daqui a pouco eu pego. Cada hora eu pego um potinho aqui, cara, eu faço uma... A gente está tão feliz, aqui, a gente tá tão feliz. Isso aqui eu não consigo nem abrir. A gente está tão feliz que a gente tem os primeiros patrocinadores que a gente está aqui, ó, querendo aproveitar tudo isso. Tudo, esse aqui é top, velho. Sabonete facial. Vai dar merda. Não, a galera tá esperando eu passar na minha cara, né, velho? Você viu aquele... Eu só sei fazer sabonete, pô. Você viu aquele programa de cozinha que a mulher, ela pergunta assim, como é que você corta o bolo? Aí o cara fala assim, não, você bota na chama né? E aí que esquenta a faca. Só que era um fogão sem chama. Aí a mulher fala assim, a apresentadora, eu não teria esse fogão não, isso não serve pra nada. Aí o ponto, é o nosso patrocinador, porra. Aí a mulher, ela faz uma cara amarela e ela fala assim, não, mas pensando bem, é super elegante assim. É super legal. Eu super teria. Não, o sabonete facial, tá vendo? Tá legal, cara. Aquele outro foi mais difícil, porque foi muito... Eu botei muito. Na verdade, eu botei uns... Foi meio paulo. Rende. Então, vamos lá, galera. Vamos... Hoje, ciência de novo. E eu sempre gosto também de ver a perspectiva pessoal. Vamos fazer uma biografia. Bernie's Biography. Simbora. Ele é um cara, lembrando que ele não é um desaplaudido, ele é um cara aplaudido, faz a palminha, por favor, palminha, tá. Nossa, e vai atrapalhando tudo. Mas então, me conta lá, como é que você começou com ciência? Porque a gente está vendo uma transição de carreira, né? Então, o Bernardo aqui era o cientista típico, muito acadêmico, aquela coisa toda, e de repente, agora é um mestre da área de biotech, está envolvido com design de novas empresas. Me conta como tudo começou, meu filho. Cara, na verdade, eu não queria ser nada disso. Eu até como cientista, eu não tinha pretensão de ter uma carreira como cientista. Quando eu entrei numa sala de aula e gostei da aula, da sala, eu falei, cara, eu ficaria muito feliz sendo professor uma vida toda. Só que tudo na vida vai acontecendo e a gente não planeja, né? Teve uma oportunidade de virar coordenador de curso no ensino superior e eu não tinha treinamento nenhum, e aí, cara, eu pensava, nunca que eu quero esse cargo. Quando eu vi, eu estava lá sendo coordenador. Então, as coisas da minha vida foram acontecendo sem um grande planejamento, exceto agora, que agora não. Agora eu botei um ponto focal, falei, não, eu quero viver disso. Mas eu estava sendo treinado para ser um professor, eu acho que eu já não estava mais sendo um pesquisador, porque desde que eu assumi a gestão universitária no ensino superior, a pesquisa foi ficando um pouco de lado, ou melhor, num ritmo mais devagar, e eu estava feliz como um gestor, né? Até a pandemia e outras coisas que me obrigaram a mudar, e que bom que aconteceu isso, porque aí eu realmente descobri uma outra vocação e algo que eu tenho sentido muito prazer em fazer. Não, mas você começou com ciência mesmo, do laboratório. Vai lá. Sim, você começou sim. com o quê? Você estudava o quê, meu filho? Até o patrocinador caiu aqui. Não, eu entrei na faculdade de Educação Física. E toda vez que eu estou numa reunião agora de empresas e alguém fala as formações, eu falo assim, não, eu fiz Educação Física. Disparado é a parte que atrai mais olhares engraçados quando eu falo. Então, eu fiz Educação Física, embora eu gostava mais da teoria do que da prática, né? E fui fazer iniciação científica lá no seu laboratório, né, através de um convite do meu professor de fisiologia na época. E ali eu conheci a ciência. Eu conheci a ciência ali, né? Meus pais são acadêmicos, meu pai principalmente. Minha mãe fez mestrado, meu pai fez, né, o doutorado direto no Canadá e tudo mais. Mas eu tinha essa pretensão. Tipo, não, eu quero fazer mestrado. E olha como que funcionava. Eu queria fazer doutorado, Otávio, porque eu achava que a educação física era tão pouco valorizado que eu tinha que ser chamado de doutor Bernardo
para eu ser levado a sério na educação física. Tá bom, doutor. Não, mas não era esse doutor aí, sabe? A gente pode mudar, tudo bom, Agora, doutor Bernardo? Como mestre, é que você se sente? eu gosto mais de mestre. Eu acho mais legal, tipo, mestre do Kung Fu, velho. Não, mas Mestre esse Yoda. doutor, eu não gosto, na verdade, eu não gosto que me chamem de doutor. Eu gosto quando me chamam de professor, eu fico muito feliz. Eu tenho um puta orgulho do professor. Mas a minha lógica de doutor, eu pensava assim, cara, a educação física às vezes é muito desvalorizada. Hoje já está mais, tá? Hoje já está mais, mas há 20 e poucos anos atrás, na minha época, eu não sentia essa valorização. E eu queria trabalhar com reabilitação cardíaca. E eu pensava, alguém tem que me respeitar igual um médico. Então, tem que ser o doutor Bernardo da reabilitação cardíaca para isso. Só que aí eu fui para o lado da ciência, fui cada vez mais gostando mais do laboratório, das técnicas, do que do exercício. Tá, e qual foi sua grande ideia, cara? Que eu acho que assim, a gente na vida tem algumas ideias legais, né? Eu me apaixonei por algumas. A minha primeira paixão platônica na ciência foi as Heat Shock Proteins. Eu me lembro, você falava o tempo inteiro esse negócio. Eu fui estudar a porra de uma proteína que ela conserta outras proteínas. Eu achei aquela coisa mais fantástica do mundo, cara. Uma proteína que ela tá lá na nossa célula, esperando alguma outra proteína ter um estresse, né, de calor, por isso que é heat shock, né? E ela vai lá... Heat é calor. Galera. Ou estresse físico, né? Que é provocado pelo exercício, né? Que você tem uma mudança de pH, calor. E então, você tem a desnaturação, ou não completa, mas um processo das proteínas. E aí vem essa classe de proteínas e elas meio que vão consertando, cara. E eu achei aquilo a coisa mais genial. Não é legal, cara? Demais. Caraca, tipo as proteínazinhas todas. E aí eu fiquei patológico naquilo. Falei, cara, heat shock protein. E eu queria entender se o exercício tinha um impacto imediato ou a longo prazo nelas. Tipo assim, se essa categoria de proteínas, elas se fortaleciam mais de um indivíduo treinado. Essa foi minha primeira pira na ciência. E a segunda, completamente ao acaso, eu estava numa aula também de doutorado, né, não sei. E aí foi me apresentado um artigo de microbiota de gêmeos. Naquela época eu não tinha tido formação nenhuma em microbiologia, né? Então, o que eu sabia era Yakut, né? Flora intestinal. E aí mostrava que duas pessoas gêmeas, ou seja, teoricamente idênticas ali, né? Teoricamente, elas, ao serem separadas, elas tinham uma composição das bactérias do intestino delas completamente diferentes e que aquilo ali tinha implicações na área da saúde. Putz, eu saí daquela aula, fiquei ali, fui para a cantina. Eu fiz uma pergunta muito simples na minha cabeça, era assim, se a alimentação muda essas bactérias, e isso impactou a vida desses dois gêmeos, e se um desses gêmeos tivesse feito o exercício a vida toda? Não estava isso no artigo, mas eu fiquei... E aí eu fiquei tão excitado com aquela pergunta que acho que eu fui bater na sua porta assim, sem marcar horário nem nada. Falei, cara, eu tenho uma ideia. Tá? Aí você devia estar nos seus 5 minutos à toa. Eu nunca mais estou à toa. Mas ali eu precisava falar para alguém sobre essa ideia. E aí, hoje eu já reconheço, mas eu sei quando sua cara muda quando você escuta uma boa ideia. Então, não é verdade, cara. Eu falei assim, eu tive uma boa ideia aí. Eu nem sabia a dimensão da minha ideia naquela época, mas na hora eu falei, cara, ele comprou minha ideia na hora, isso é uma boa ideia. Então, acho que foi essas duas aí. Eu acho que a maior foi essa. Foi uma ideia... A outra não levei adiante, foi uma paixãozinha. Não, assim, é porque assim, para quem não sabe, o Bernardo foi o primeiro do mundo, cara, a descobrir que o exercício mudava a composição de microbiota em vários modelos animais, vários modelos. Então, isso em obesidade, em hipertenso, isso ninguém sabia. Isso foi quantos anos atrás? 2010 para 11. Isso me frustrou um pouco. Ali foi quando eu entendi que a ciência é um jogo, né? Claramente ainda não tinha nada substancialmente publicado sobre isso. Tinha um japonês chamado Matsumoto, acho que Nakata Matsumoto, que ele tinha usado uma técnica mais rudimentar para mostrar que algumas bactérias se modificavam e elas produziam depois uma outra substância chamada butirato, que hoje está super na moda, porque isso é algo bom para as nossas células intestinais em primeira instância, elas se nutrem disso. E ele mostrava assim, tem uma modificação
e que essas bactérias produzem isso. Só que com uma outra técnica que não era de sequenciamento, e aí, cara, aquilo... E a gente correu para tentar publicar aquilo ali e teve um editor que... Só porque eu acho que acredito que éramos... Não foi nem o Matsumoto. Não, foi o editor mesmo. O editor de uma revista da Obesity, da Nature, do grupo Nature, segurou o artigo, foi aprovado por todos os revisores e ele falou, não, a gente está lançando uma revista nova e queremos... E naquele momento, a gente mandou ele... Foi isso. Go fuck yourself. Go fuck yourself. Go fuck yourself, man. A gente não vai... Não. E a gente acreditava muito naquele resultado. Mas doeu, porque um outro grupo publicou, teoricamente, um estudo semelhante, um pouquinho antes. E eu entendi que publicação é um jogo, mas que a gente estava no caminho certo. Não, e a gente fez a ideia original. Mas a pergunta não é essa. A pergunta boa é o seguinte, nessa nossa busca, presta atenção, nessa nossa busca por parceiros e coisa e tal, eu não vou citar nomes nem universidades, a fim que não haja um tracking. All right. Nós fomos conversar com algumas pessoas e uma das pessoas tinha uma coisa muito marcante na sua mesa. Okay. O que era? Okay. O que era que ele tinha nesta mesa? Vocês vão descobrir que a ciência não é tão nobre assim, ela tem seus meandros estranhos, principalmente estranhos. A gente foi buscar financiamento, né, para esse projeto em colaboração, porque a gente não tinha... Não, isso é legal, galera, vocês vão gostar disso. A gente não tinha condição de tocar aquele projeto sozinho, acho que o seu orçamento ainda não era tão grande. Eu lembro até hoje, custou R$28 mil só um tipo de análise. E a gente precisava de um parceiro, até para dar mais força, né? E para me ensinar as técnicas originárias. Então eu fui para uma universidade e marcamos um horário com esse pesquisador. Uma universidade famosa. Com esse pesquisador também de renome. E enquanto a gente estava lá fazendo, né, o pitch de apresentação da nossa ideia, e com ele comprou imediatamente, ele gostou. Também achou bom. Atrás dele tinha um porta-retrato eletrônico passando imagens de elfas seminuas se sensualizando. Cara, muito legal, velho. O guri, velho, era aluno, né? Aí ele ficou olhando assim, e as elfas... As elfinhas... Eram elfas, com as orelhinhas pontudas, assim, gente... Com os pares de seios enormes. O que é isso, velho? Se pegando. E não tinha nada a ver com ciência, cara. E a gente... Mano, e as elfas lá atrás, velho. Com as linguinhas assim. E eu tentando ficar sério, né? E tinha outro aluno, eu também não vou citar outro nome, e aí os dois olhando assim, falando assim, caraca, professor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Elfas, e as elfas todas olhando assim pra mim, entendeu? E pior que eram elfas atraentes. Eu nem sabia que eu gostava de elfas até aquele dia. Eu sabia que eu passei a gostar de elfas. Foi muito legal, eu acho que... foi. Não pode bater. Não pode bater, mas o negócio das elfas foi meio... Mas foi legal. Aprovou o nosso pedido. Eu nunca esquecerei. Aprovou o pedido, a gente ganhou a grana, fez uma grande publicação e tivemos nossas primeiras experiências com elfas mágicas. É isso aí. Virtual. Mas tudo bem, se a gente tiver patrocínios para elfas, a gente... É isso aí. Não pode. Agora, eu tenho outra pergunta, boa também. Eu me lembro de altas histórias do Bernardo. Bernardo, você tinha medo de alguma coisa dentro do laboratório? Eu me lembro de uma história de que você correu numa tarde de algo que escapou no laboratório. Não. Verdade. Velho. Isso Foi. me lembra o sabonete feminino. Bora perereca. Não, mas vão achar que eu tive de perereca, porra. Correu ou não correu? Você tem medo de perereca? É uma pergunta. Não, tinha. O pessoal mexendo aí com sapos enormes, um sapo. Você abriu o sabonete, se aquilo era perereca, um sapo enorme aquilo ali, velho. Eu lá pipetando na minha bancada, o maluco com a rã. Eu falei assim, porra, tá viva? Tá viva aí. Segura essa porra aí. Tinha. Mas não foi esse o pior episódio. Minha mãe vai saber dessa história agora. Eu pedi o carro da minha mãe emprestado. Né? Com a perereca dentro? Não, essa não foi. Não tinha perereca nenhuma essa história. Mas tinha. Sabonete íntimo da Ibá. Olha só. Das pererecas. Onde perereca tem cheiro de perereca. Porque isso, na verdade, não eu falo... ter cheiro de perereca. A fundadora desta empresa, doutora Ana Matos, muito respeitada, ela evita ter aromas no sabonete íntimo, porque perereca tem que ter cheiro de perereca. E você tem medo de perereca? Nem um pouco. Que bom. Não chore por causa da presença da perereca. Volta para cá.
Não, a história que tem essas perecas bonitinhas lá, acho que eram sapos grandes. Eram rãs. Eram rãs enormes. Eram as rãzonas assim não, mesmo, era pra gente fazer Vocês tipo faziam extração. eletroestimulação. Isso. Mas a história não foi com elas. É que eu pedi o carro da minha mãe emprestado para transportar uma caixa de camundongos que eram do meu projeto. Eu treinava esses animais. E botei essas caixas no banco de trás do carro da minha mãe. E numa curva abrupta na universidade, as caixas se abriram e, cara, uns 54 camundongos ficaram soltos no carro da minha mãe. Cara, isso eu não sabia. Não, sabia dessa? Eu não. E eu não pude abrir a porta para eles não fugirem, porque eles eram os camundongos do meu experimento. E eu tive que me trancar dentro do carro com uns X camundongos, eram muitos, 54 no arbitrário. E eu fui dentro do carro pescando esses camundongos assim, botando eles em volta. E, enfim, cara, eu depois contava, eu não lembrava se eram quantos que eram, se tinha mais um sobrando, e depois eu pegava lá a ata, cara, quantos camundongos eram. Achei todos, mas minha mãe agora sabe que teve. Ela correu o risco de ser atacada por camundongo. Ela correu o risco, velho. Cara, porque assim, o laboratório, embora você tenha tido essa transição, o laboratório, eu vejo que ele te traz boas lembranças. Uhum. Eu vejo que criou um certo estresse por um determinado período, que é normal. Mas, por exemplo, você fez também mestrado e fez doutorado, não foi? Sim, mestrado e doutorado. Estou correto. E qual foram os desafios para você? Porque, assim, às vezes a galera está aqui olhando e fala assim, tá, eu sou educador físico e eu quero progredir na minha carreira. E, às vezes, a área acadêmica também é uma possibilidade, né? Ela traz um engrandecimento em muitas coisas. Quais foram os desafios do mestrado, doutorado, para um cara que, como educador físico, não é uma coisa muito comum essa direção? Embora a gente esteja junto num curso de pós-graduação em educação física, me conta aí. Eu fiz mestrado em educação física, né, mesmo com foco em biotech, assim, em biologia molecular, diria eu, e doutorado em biotecnologia, com foco em exercício. Então, o exercício sempre foi o pano de fundo da minha história acadêmica. E eu, honestamente, o que mais me deixou confuso nesse processo todo é que eu não me identificava como um biólogo e nem como um profissional de educação física, como um cientista do exercício. Eu fiquei em vários momentos no meio e a minha maior dúvida era qual lado eu deveria apostar. Se eu deveria apostar em alguém que ia entender muito de espectrometria de massa e eu ia ficar um técnico, ou se eu ia usar só os resultados da espectrometria de massa para entender a fisiologia. Só que, apesar de gostar da fisiologia, eu adorava a técnica. Eu gostei da técnica, eu me apaixonei por proteômica, por gel, são técnicas de laboratório, eu gostava. Então, por exemplo, ir para o laboratório no final de semana, de madrugada, era um prazer absurdo. Eu não tinha problema nenhum com isso. Eu gostava de passar horas no laboratório, eu gostava das pessoas do laboratório, eu era extremamente feliz. Se alguém falasse naquela época para mim assim, cara, você vai ter um salário X que vai te segurar a onda a tua vida toda, mas você vai fazer isso a vida toda, eu teria feito. Eu era muito feliz como um pesquisador de laboratório. Independente da área, porque eu gostava da ciência, né? Então, ótimo. Agora, os desafios foi que em algum momento, eu tive que entender quem eu era. Uhum. Então, eu ficava assim, cara, eu acho que o pessoal da educação física talvez não me respeite, porque eu não estou ali na fisiologia pura. Ao mesmo tempo, eu senti um certo medo, porque eu não tinha, por exemplo, formação em microbiologia, né? Meu curso de formação era educação física. Então, eu ficava naquela. E depois de um tempo, eu falei, foda-se tudo isso. Foda-se, eu estou me divertindo aqui, eu gosto disso. E cheguei com uma ideia de microbiota, e é microbiologia, dane-se, é isso mesmo. Agora, eu entendi que eu não ia ser o técnico, que eu preferiria terceirizar, eu ia entender a lógica do processo, mas depois o que foi mais relevante para mim era, eu quero os dados para explicar o processo fisiológico. A verdade é essa, no final das contas, até porque você é de uma época que a obtenção dos dados era a tese. Uhum. Eu já sou de uma época que, na verdade, os dados, né, eu ainda peguei a transição. Hoje, não. Você faz um sequenciamento em um dia, acabou, tá os dados aí, não é mais desafio.
Eu sou de uma época Essa é a mudança. Eu me entrego, né? Eu sou de uma época mas que a foi gente rápido, né? construía o próprio equipamento com as mãos. Pior que é mesmo, cara. Eu contratava vidreiro para cortar comigo lá, para fazer os chés. Muda. Então, assim, hoje os dados estão ali. Qual que é o legal? Talvez você fazer pergunta, você gastar um tempo em fazer a pergunta certa, porque a obtenção dos dados não é mais o desafio. Não, e até agora a análise dos dados também não é por causa da inteligência artificial hoje que te ajuda muito a escrever coisas, a organizar coisas. Então, eu acho que o avanço nessa área agora, para essa galera que está vindo agora, assim, eu costumo falar que meu pai fez um doutorado na época que não tinha internet. Eu admiro profundamente vocês, qualquer pessoa que fez um doutorado pré-internet, minha mais profunda admiração. Porque hoje, para mim, qual foi a dificuldade que eu tive de achar um artigo científico? Nenhum, nunca tive. Não, eu tinha que ir mandar uma carta, cara. Pronto. Eu mandava uma cartinha pro cara e... O tempo era outro, né? Era um outro design, cara, de tempo. Então, hoje também, ao mesmo tempo, assim, aumenta-se o número de publicações, nem todas são maravilhosas, mas é o que se faz. Então, a jornada no laboratório foi muito legal. Eu peguei as transições, eu peguei o processo ainda demorando para gerar o dado, ficando mais rápido. Eu acho que eu peguei realmente uma transição de período entre mestrado e doutorado. E como isso impactou a tua capacidade de pensamento? Porque às vezes eu vejo assim, sabe? Uma coisa que me irrita profundamente. A galera fala assim, mestrado, doutorado não dá camisa para ninguém. Isso é uma bobagem, porque, tá bom, às vezes a pessoa pode fazer o doutorado e não ser um acadêmico, mas, de certa forma, ele recebeu um conhecimento. E meu pai sempre falava isso para mim, né? Meu pai falava assim, tanto é verdade que nós perdemos tudo. Depois a gente pode até fazer uma história da nossa derrocada como família, da família Franco, mas apartamento você perde, carro você perde, mas o conhecimento não. Então, eu vou até, Gustavo, você vai gostar também, vamos lá. Como é que isso impactou para você comprar a sua primeira Lamborghini? Então, Bernardo, explica para a galera quando você passou os seus 15 bilhões de dólares. Não, brincadeira, galera. Né? Por exemplo, mas como isso impacta na vida hoje do empresário Bernardo? Porque, por exemplo, você teve um treinamento acadêmico, depois você teve um treinamento como professor. E isso teve alguma como é que se fala? Um aumento, um acréscimo para que você se torne um empresário de mais sucesso? Porque às vezes a pessoa fala, pô, estudei tanto, não serviu para nada. Não. Eu colhi frutos, eu posso dizer que a ciência ela me deu e vem dando frutos para a minha carreira profissional e pessoal. Então, primeira vez que eu senti que uma decisão de carreira minha teve um efeito, quando eu fui fazer meu doutorado de sanduíche em Oxford, e eu aceitei, teve uma oportunidade, falei, cara, Oxford, eu vou lá estudar qualquer coisa. Não era na área do exercício, não era nada, eu fui, porque eu sabia o que significava alguém passar um período X em Oxford, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, eu como um acadêmico sabia, cara, isso tem um peso. Não foi muito longe. Quando eu voltei, que eu tive uma oportunidade no trabalho que eu tinha na universidade onde eu era professor, eu acredito que Oxford me deixou bem diferenciado e deve ter sido um dos pontos que me levou a virar gestor na área da pesquisa na universidade. Eu senti isso quando eu falei que eu tive essa experiência. É diferente você falar, não, cara, eu estive lá. Então, isso mudou. Aí, quando você agora transitando para a parte empresarial, que eu estou apanhando, igual quando eu estava apanhando quando eu era aluno de iniciação científica, eu estou ganhando em resiliência, porque um cientista não tem um glamour, é porrada atrás de porrada, é experimento que não dá certo, é você ficar 20 horas montando experimento e não dá certo, aí você faz de novo e não dá certo, você faz de novo. Então, assim, o que é um empresário além disso, de ir tentando, somatório de fracasso até dar certo? Então, quando eu estou vivenciando agora uma transição de carreira que está me exigindo uma certa resiliência, aguentar porrada, eu falo, cara, mas eu já aguentei porrada durante 20 anos. Então, ok, tá tudo certo. E aí eu cito até meu pai, né, que ele fala assim, sabe qual é a diferença de um doutor para uma pessoa leiga? É que o doutor, né, ou um acadêmico, ele sabe buscar os caminhos das pedras com mais... Ele sabe o caminho. Então, ele fala, eu tenho que fazer isso. Ele meio que é mais pragmático. Uhum. Então, eu falei, bom, o que eu não sei na vida empresarial? Quase nada.
Para onde é que eu tenho que começar? Por aqui, por aqui. E aí você se desenrola. E obviamente, você não aguenta escutar, né? Você não engole qualquer história também. Mas, de novo, vai errar, vai cometer, porque a ciência também é feita de erro, então... E onde tem mais picareta, velho? Tem mais picareta no mundo empresarial ou no mundo científico? Cara, Fala do seu histórico aí. Eu acho que é dos dois, cara. Não sei, ó. Você pode me corrigir, tá? Eu conheci picareta... Bom, o meu mundo empresarial ainda é muito novo, tá? É novo. Então, assim, eu creio que eu vou encontrar ainda muitos picaretas, né? E até a minha habilidade de reconhecê-los, ela está começando, né? Agora, a minha habilidade de reconhecer uma picareta na ciência, ela já é apurada e a sua 2 vezes mais apurada, até mais. Eu já olho pelo jeito que o cara anda, cara. Eu já entro na minha sala e falo assim... Então, por exemplo, você sabe o jeito, os trejeitos, as palavras. Então, assim... Eu conheci muito picareta na ciência. E isso foi até um guia para mim, sabia? Toda vez que eu pensava assim, será que o que eu estou fazendo é meramente semelhante ao... Aí eu já... Então me balizava. Mas na ciência tem muito picareta, tá? Nossa, tem, cara. E o pior, eu até demais, lembrei agora uma história engraçada, cara. Por exemplo... eu sei que para algumas pessoas não é, mas existe uma técnica chamada PCR em tempo real. Sim. É uma técnica para você medir a quantidade de transcritos, né? E ela é usada no mundo inteiro. Fragmentozinho de gene. Um fragmento de gene. Então você pode... Isso, obrigado, cara. Então aí, um dia entrou uma guria lá na minha sala e falou assim, e eu descobri essa técnica. Aí eu fiquei pensando, cara, nós temos uma prêmio Nobel aqui, eu não sei. Eu falei, mas tá bom, se você está dizendo que descobriu essa técnica, me mostre o artigo. Aí ela falou assim, eu não posso. Falei, por que não? Porque eu doei essa técnica para a humanidade. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, velho. Eu te contei no outro dia que eu fiz uma merda dessa, né, em Oxford, né? Eu cheguei pro meu orientador e falei assim, olha, tem uma proteína que ela está se comportando de tal maneira... As proteínas, elas têm uns penduricalhos, umas modificações, né, que geram algumas químicas, né? Como se fosse um brinquinho, uma roupinha, um colar. Então, você pode botar um colarzinho numa proteína, umas coisinhas assim. Chama modificações pós-transicionais. E eu cheguei para o meu orientador e falei, olha, eu achei essa modificação aqui, isso lá em Oxford, tudo em inglês, tentando traduzir para ele. Ele olhou para minha cara, o orientador dele foi Nobel da Química, né? Ele já era um catedrático. Ele falou assim, é mesmo? Muito calmo. Você tem certeza? Aí eu falei, tenho. O técnico olhou na tela e falou, olha, parabéns, você achou mesmo. Aí eu fui lá e falei, olha, eu achei essa modificação. Bom, para resumir, essa modificação era impossível, ela não existe e não vai existir. Bom, aí ele falou assim, bom, Bernardo, como todo bom, ele era judeu, mas ele já estava muitos anos na Inglaterra. Bom, Bernardo, pare tudo que você está fazendo, sente aqui, vamos escrever agora um artigo para Nature, porque você vai ser laureado, o novo... Naquela hora eu senti que eu era o mais idiota da mesa, assim. Não, falei, mas foi engraçado mas porque... você não era o picareta, cara. Claro você que não era, não. Mas eu falei assim, tô precisando estudar mais. É. Aí eu voltei, peguei meu livrinho e fui... Quando eu li, eu dava uma gargalhada, eu falei assim, não, eu não podia... Mas não era picareta, obviamente. Picareta fosse se eu levasse aquela adiante. Não, você ainda, porque tem gente que tenta convencer a gente, cara. Isso aí. Porque eu vejo também que na ciência você tem uma porrada de picareta, velho. Demais. Olha, eu vou falar pra vocês, cara. Parte dessa galera, velho, que fala que é cientista por aí, não é. É outra coisa. Isso é outra coisa. É o cara da curiosidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Outra coisa pra passar na minha mão. Não. Passa aqui, ó. Vamos abrir esse aqui. Para batimão in natura. Pode para batimão. Passa na mão. Passar no olho, velho. Tem um aluno meu, esse foi colega aqui do nosso amigo do Piauí aqui, o Gustavo. Tá vendo? Ele era um picareta. Não, nosso amigo aqui. O nosso diretor não é um picareta. Não, nosso diretor, defenda-se, velho. Mas esse aluno meu, cara, ele vinha dando indícios que ele... Picaretava. Que ele estava picaretando, ele faltava os horários, ele falava assim, não, Bernardo nem vai ler isso não, pode entregar de qualquer maneira. E chegou até a mim que o aluno de iniciação científica, Caraca, é fininho, velho. Olha só. Meu olho, estou cego, velho. A gente está abrindo. Ibá, pode mandar mais, a gente vai abrir tudo aqui, viu? Vamos voltar pro Piauí, velho.
Fazer aqui, velho, um negocinho. Ver se exposto do estúdio novo. Não, pode deixar rodar mais. Tá muito bom isso aqui. Aí, eu falei, cara, esse cara tá picareteando. Cheguei pro menino e falei, cara, olha só. Não, a gente não pode citar nome, né? Não vou citar nome. Não sei. Eu cheguei, eu já tinha tido N alunos. Nós não podemos citar o nome do Júlio Elson, Arnaldo. Johnny. Johnny. Mas eu cheguei pro rapaz e falei, cara, olha só, esse teu comportamento, cara, é um comportamento de picareta. Você tá tentando me enganar. E cara, eu não entendo qual é a vantagem de um aluno estar buscando iniciação científica para fazer isso. Você tá sentado no lugar errado. E veja, esse menino depois passou num concurso de um salário muito maior que o meu. Ou seja, ele era inteligente, ele estava no lugar errado. Entendeu? Então, assim... Ele simplesmente trocou onde ele picareteava, enganou outras pessoas. Não, ele está de parabéns, ele deu um grande golpe. A minha reflexão foi até assim, às vezes, quando as pessoas estão no lugar errado, claro, tem um picareta profissional, esse cara é... Tem, velho, tem, os caras que... E tem pessoas que, cara, elas simplesmente, a potencialidade delas está no lugar errado. E aí a pessoa começa a... Mas esse cara, não, eu ainda acho que não. O picareta é aquele que tenta, tipo, ele de todas as formas, ele tenta... Sim. Enganar. A gente já conhece. A gente conheu. Você sabe quem você é. Você sabe da sua vida. Você sabe. Mas são histórias, né? Mas isso deixa a gente mais... Para com isso, cara. Para com isso. Não, beleza, cara. E vou fazer uma última pergunta, cara. Beleza. Uma última pergunta, só pra gente finalizar, que já deu o nosso timing aqui. Já deu, né? Já deu. Senão a gente não para não, velho, porque a parada é maneira. E aí o Gustavo ali, pô, já tá jogando uma pedra na gente. Então tá bom. Beleza. Desculpa, Gustavo. Tem uma história, Eu sinto constrangido. Tem cara. História, tem muito, mas... Depois a gente vai trazer o Gustavo aqui. Não, vamos fazer a entrevista do Gustavo, cara. Falar, porra, o que ele sofre com a gente. O Gustavo foi meu aluno de iniciação científica, mestrado. Coitado do Gustavo, velho. Rapaz, Gustavo... E o pior é que a gente não vai mostrar, por enquanto, a imagem do Gustavo. Não. Mas o Gustavo é lindo, velho. Gustavo é lindo, Uma estrutura facial. Estrutura facial única. Na verdade, a gente vai usar vários produtos da Ibar na cara do Gustavo. Escolhe qual que é o produto da Ibar que você quer. Olha, galera, se vocês tiverem outros patrocínios que vocês queiram, nós vamos usar as coisas agora no Gustavo, velho. Qualquer coisa que vocês mandarem. Vou fazer... Até esqueci a pergunta. Se tem alguma coisa, porque nessa transição, assim, né? Você passou por muitas coisas, desde o IC, mestrado, doutorado, professor, gestor. É uma história legal pra caramba. Vocês falam assim, a história do doutorado, mas a história é maneira, cara. Do que você se arrepende? Nossa, botei um peso no final, né? Maria Gabriela puxou pesado. Exatamente. Aqui. Do que você arrepende? Uma cor, Eu vou falar bem... Eu sempre, quando eu acredito no projeto, eu tendo a me doar mesmo. Eu faço, né? Você dá. Por aí, nessa linha aí. Mas não, eu vou para cima, eu gosto. Quando eu tendo a fazer as coisas bem feitas quando eu gosto. E eu perco o total interesse quando eu também não estou comprado naquilo, né? Mas eu posso dizer assim, eu acho que eu não me arrependo das coisas, não. Até os erros, para mim, estão quite ok. Mas em determinado momento, eu deixei de cuidar da minha saúde para comprar a ideia dos outros, projeto dos outros. Então, eu fui muito engajado como gestor acadêmico e depois eu vi que aquilo ali não era tão importante para a corporação quanto foi para mim. Então, isso me ajudou a moldar o seguinte, que tipo de empresário eu não quero ser? Podem escrever isso aí. Eu não, se a minha empresa der certo, e ela vai dar certo. Ela já deu, tá, gente? Eu vou falar para vocês. Ele vem me deu não, certo. Mas porque a gente não comprou o avião. Pronto, mas vamos. Mas eu não sei o tipo de empresário que eu vou ser, mas eu sei exatamente o que eu não vou ser. Eu não vou ser o que foram comigo e também não acho que ninguém deve vender sua saúde ou vestir a camisa de um outro antes de vestir a sua própria camiseta. Eu acho que o pesquisador brasileiro tem que vestir a sua própria camiseta. E se ele encontrar um bom parceiro, aí é o match. Top. E as universidades têm que estar preparadas para isso. Beleza, cara. Então, assim, importante, nós vamos cuidar da saúde deste cara. Sim. E não vamos morrer antes de comprar o quê? O nosso aviãozinho.
Ah, Steve. Não, galera, então para mim tá legal. Obrigado também, Bernardo, por estar aqui mais uma vez. A gente vai conversando. A gente vai ter um monte de convidados. Hoje, inclusive, nós temos reunião pós aqui com o nosso diretor Gustavo para descobrir quem vai ser os novos convidados que a gente vai trazer. Só cientista top, só cientista elite que vai trazer qualidade aqui para o nosso podcast. É isso aí também. Valeu, pessoal. Galera.